Realizou-se em Angra do Heroísmo o primeiro colóquio internacional Gungunhana. Reuniu gente de Moçambique, França, Inglaterra, Suíça e Portugal para falar sobre a importância e atualidade de Gungunhana, cumprindo os objetivos do Instituto Histórico da Ilha Terceira de divulgar a história açoriana. O objetivo principal do Instituto Histórico, ao convidar as personalidades aqui presentes, escritores, investigadores e especialistas em Gungunhana e no seu tempo, as suas circunstâncias, com novos conhecimentos sobre a história. Refletir agora com novos dados e novas perspectivas. Mantendo uma fidelidade sobre a história, surge a possibilidade de desvendar a espantosa realidade das coisas, como diz Alberto Queiro, referido por José Matoso. Ou seja, a observação que procura captar todas as suas dimensões. Não apenas as aparentes e imediatas, mas também as ocultas. Não apenas as mensuráveis, mas o que as coisas evocam e simbolizam. Nesta perspectiva, a história não é a comemoração do passado, mas sim uma forma de interpretar o presente como um fator fundamental. E com todas estas intenções, o Instituto Histórico da Ilha Terceira visa cumprir a sua missão de estudo, de investigação e divulgação e assumir a sua função social e cultural. Foram várias as parcerias que tornaram este evento possível ao falar sobre a presença forçada dos presos de guerra na Ilha Terceira. Foram 10 anos de exílio na Terceira do último imperador de Gaza. Muitas histórias existem à volta do tema, interessa perceber e aprofundar o papel de Gungunhana numa visita ao passado num período conturbado entre os povos. Ainda há muita investigação a fazer. Ficou famoso pela forma como jogou no contexto das lutas pela afirmação dos interesses portugueses naquela parte de Moçambique em finais do século XIX. A maneira como Gungunhana e seus súbditos reagiram em face do interesse e das possibilidades no jogo ambíguo com a potência inglesa, sobretudo, naquela área geográfica da África, de finais do século XIX, integra-se na história da época. Gungunhana reinou de 1884 até 28 de dezembro de 1896, dia em que foi feito prisioneiro por Mouzinho de Albuquerque. De seguida, transportado para Lisboa, posteriormente foi enviado para Angra, onde viveu em exílio até ao final dos seus dias. De acordo com as informações que circularam, após a independência da antiga colónia portuguesa, no dia 25 de junho de 1975, e com a redescoberta de que Gungunhana tinha sido um dos primeiros resistentes contra o domínio colonial português, e a sua captura teria sido um dos atos de resistência que interessava relembrar e homenagear, fez, na época, todo o sentido, numa perspectiva nacionalista e naquele contexto. E, de repente, descobriu-se, em face da reivindicação dos restos mortais de Gungunhana, para serem transportados com pompa e circunstância para Moçambique. Afinal, não existiam. Não existiriam, digamos, identificados. Pois haviam sido sepultados em Campa Rasa, sem qualquer identificação de campa, no cemitério da Conceição, em Angra do Heroísmo. Como refere Miyakoto, havia as areias do imperador. Portanto, e, particularmente, soube, como ele dá o título à trilogia, sobre, digamos, a inspiração de toda aquela realidade. E falar de Gungunhana é falar de um período que, de facto, nos dividiu e basta ler, e eu também, na sequência deste evento, fui lendo algumas coisas, ler aquilo que na altura se escreveu para perceber que, de facto, hoje nós estamos, felizmente para todos nós, num outro mundo, num mundo em que já olhamos para Moçambique e para os moçambicanos como nossos irmãos e nossos amigos e não propriamente como nossos adversários, e já sentimos que, afinal, estamos aqui todos a falar de alguém que acabou por nos unir e não dividir. Chegou aqui enquanto prisioneiro de guerra, mas acabou por se transformar num traço de união entre os nossos dois povos e entre estas comunidades que aqui vivem. E, de facto, entre mais de 1 milhar de presos políticos, presos
prisioneiros e exilados que passaram por esta ilha e por esta cidade, Gungunhane é aquele que deixou uma memória mais próxima. Uma memória tão mais próxima e tão conhecida que eu creio que não há ninguém nesta ilha que não saiba quem foi, ou pelo menos que não tenha uma ideia de quem foi, e é tão significativo que, apesar de ter havido entre esses exilados um rei de Portugal, ele acaba por ser mais conhecido que o Dom Afonso VI. E é por causa disso mesmo que o município escolheu o busto de Gungunhane como símbolo de todos os outros que por aqui passaram. Ao homenagearmos e ao lembrarmos Gungunhane, estamos a lembrar todos os outros, porque de facto ele foi aquele que deixou uma memória mais próxima e mais viva que hoje ainda perpassa toda a nossa comunidade. E de facto, falar nestas questões e trazê-las para o presente é também, de alguma maneira, revisitar um momento da história que teve as suas interpretações e seguiu os seus caminhos nos nacionalismos típicos da época, é revisitar também um período, o período imediatamente a seguir à independência de Moçambique, em que, mais uma vez, a história acabou por ficar um pouco arredada e os caminhos foram outros, e encontrarmos agora num momento mais sereno, num momento em que, de facto, aquilo que nos interessa mesmo é sentirmos parte da mesma história, parte da mesma gente que partilhou uma história comum e que agora partilha um destino comum. Um colóquio que, ao longo de 3 dias, despertou as mentes de cada um para aprofundar as histórias de outros tempos, muito viradas para denegrir o imperador. A matéria de peso do antigo Império de Gaza que carece de estudo, aprofundamento e melhor abordagem. Por exemplo, a organização territorial e administrativa do Império, que obedeceu o respeito pelos pequenos reinos e chefeituras integrados, o respeito pela cultura e tradições de cada tribo, desde o vale do rio Incomate até ao rio Zambeze. A estruturação dos órgãos do poder do Estado, deixando claro as competências dos reinos, chefeituras e do governo central. A evolução do sistema de defesa, que até já tinha chegado ao nível de uso de armas de fogo. No desenvolvimento econômico, que o Império já usava objetos de ferro, como enxadas, machados, lanças de guerra e mesmo dinheiro em moedas, obtido na cooperação com a África do Sul, onde, desde o tempo do imperador Muzila, homens do Império emigravam para trabalhar nas minas. Foi lançado e fomentada a criação de gado bovino, raça Nguni, e o comércio com os árabes, indianos e portugueses, a partir das fortalezas da antiga Lourenço Marques, Inhambane e Sofala. Que o Império de Gaza impulsionou bastante a evolução da sociedade e rapidamente atingir níveis notórios de desenvolvimento correspondentes a esses tempos. O imperador Gungunhane, inclusive, já tinha admitido a entrada da religião cristã com o acolhimento do Sr. Lemen, de origem suíça, como médico e pastor que já fazia os tratamentos hospitalares e pregava o evangelho na corte real. Na diplomacia, o imperador chegou a enviar delegações a Lisboa e Londres para negociar certos assuntos do Estado. Trazer para o presente as questões do passado com a presença de antigos governadores de Gaza e também de um descendente de Gungunhane, um passo fundamental na reconstrução da história em comum. A embaixadora de Moçambique em Portugal desafia a geminação entre cidades açorianas e moçambicanas. Para que continuemos a construir esta nossa história em comum e, como temos dito, capitalizar tudo que é de bom e subestimar aquilo que é menos bom para os dois lados. Principalmente
nesta fase que nós temos dito, Moçambique vai celebrar no próximo ano 50 anos da independência. Nós já estivemos a celebrar os 50 anos do 25 de abril e penso que somos todos chamados para reconstruir uma história de relação cada vez mais sólida, em que não nos dissociamos, mas consolidamos todos os aspectos positivos, como disse e vou repetir várias vezes, que nos une como povos irmãos. Ngungunyane, conhecido como o Leão de Gaza, o Incrível, o Imperador. Nós temos dito muitas vezes que estar em Gaza é como se nós estivéssemos a reencontrar e buscar sempre esta energia para a luta, mas não para uma luta de sangue, não para uma luta de desconstrução, mas uma luta em que nos permite, cada um de nós, em diferentes frentes, poder trazer o seu contributo para a sociedade. Durante os minutos que estivemos a conversar, fazíamos aqui a proposta, já ousados, não somos presidentes das câmaras municipais, mas dizíamos que era importante, por exemplo, que a Angra do Heroísmo pudesse ter uma gemelagem, provavelmente, ou com o município de Manjacás. Depois dizíamos, pode falar com o presidente, a presidente é uma mulher, e obviamente teremos toda a abertura, não só, temos também o município de Chibuto, onde está Chaimite, temos também Marraquene, e temos vários outros locais que pertencem a alguns municípios, como o caso onde aconteceu a Batalha de Magulo, que está ligado ao distrito de Bilene, Colela mesmo. Então, há muitos locais em que eu acho que as autoridades devem ter alguma coordenação com este município, mas não só, instituições também de ensino. Foi possível reunir os dois lados da história e avivar memórias do exílio na Fortaleza de São João Batista, onde o último imperador de Gaza, atualmente território de Moçambique, cumpriu o seu exílio. Amado por uns, odiado por outros, Ngungunyane foi declarado herói em Moçambique em 1985. Hoje é lembrado como um símbolo contra o imperialismo europeu.